Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje foi dia de divulgação do PIB dos Estados Unidos e ele veio em linha com o esperado, crescimento segundo essa segunda prévia de 2,3% no último trimestre de 2024, enquanto que no ano anterior esse crescimento tinha sido de 3,1%. Isso é importante porque mostra que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, criando uma menor pressão inflacionária. Enquanto aqui no Brasil tivemos um mercado próximo do 0 a 0, oscilando entre levemente positivo e levemente negativo, lá nos Estados Unidos o dia foi basicamente de queda, com destaque para a Nasdaq, queda de 2,25%, enquanto Dow Jones foi o que caiu menos. E as bolsas europeias, em linha geral, também caindo. E meus amigos, quem caiu hoje e caiu forte foram os papéis da Petrobras. Vocês investem em Petro 3 ou Petri 4? Deixa abaixo aí no seu comentário. Inclusive, ó, olhando para o gráfico, o que é que nós vimos aqui, meus amigos? Petri 4 e a 3 também, claro. Deixa eu botar aqui para vocês. Petri 3 e Petri 4 com gap de baixa, ou seja, criando oportunidade para quem gosta de fazer operações de fechamento de gap, de lucrar pelo menos com os compradores tentando empurrar o preço até aqui, ó. Nas ações 3, o gap ele fecha no fechamento de ontem, né? Fechamento 41,55. E Petri 4, que é a que tem maior liquidez, fecha lá em R$ 37,95. Hoje está na região dos R$ 36,20, R$ 36,30. Então teria um potencial de subir aqui em percentual. Vou botar aqui em percentual. Aproximadamente 5%. Então seria aqui mais uma visão de um risco-retorno para quem opera fechamento de gap. O que seria fechamento de gap? Ó, tem um evento qualquer que faz com que o preço ele esteja precificado em uma região e no outro dia ele abra e opere numa região abaixo ou acima. Se for abaixo é gap de baixa, acima é gap de alta. Então aqui temos abaixo, ó. A tendência é o preço nos próximos dias, lembrando que é tendência, é fazer mais ou menos assim, ó. Claro que o mercado pode dar aquela afundada até posteriormente voltar a subir novamente? Sim. Na própria Petrobras, a gente vai encontrar algo parecido. Aqui, ó, tem um gap de alta, por exemplo. Aqui no final de novembro de 2020, ó. O preço fechou aqui e já abriu aqui, ó. Mas ele voltou, ó. O preço voltou para baixo. Não fechou o gap, mas ficou a poucos centavos de fechar. O fechamento do gap era ali na região dos R$ 35. Mas algum tempo depois, ainda não fechou, ó. Então pode descer ali, na minha opinião, na região dos 35,20, para depois começar a reagir. Ou pode simplesmente despirocar e ir para cima. Eu já vi isso aí várias vezes em Petrobras. Esse é o gap de baixa, né? De alta, desculpem. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, um gap de baixa, que é algo mais ou menos que aconteceu agora, ó. Papel, ele tem dois gaps de baixa aqui, ó, em maio de 24, aqui e aqui. Esse mais abaixo é a região dos 34, deixa eu ver, R$ 34. O preço chegou a vir aqui, ó, nos 32 uns quebradinhos. Posteriormente, ó, R$ 30,92 e o fechamento tava aqui, ó, em R$ 37. Quando é que ele foi buscar esse fechamento? Logo em seguida, ó. Aqui é a segunda metade de maio e aqui é final de junho e início de julho. Vejo que o gap ele vai demorar um tempinho até ser fechado, ó. Ele foi fechado efetivamente aqui, ó, os dois gaps, ó. Foi aberto aqui na segunda metade de maio, mas no final de agosto, início de setembro, já estava fechado. O preço já voltou para aquela região. Mas anteriormente, já tinha tocado próximo a essa região de fechamento de gap. Então, para quem gosta de oportunidade de Petrobras, pode ser aqui uma possível oportunidade após o mercado dar aquela batida por um trimestre mais fraco do que era esperado. Mas lembre-se, meus amigos, a Petrobras ela trabalha com combustível.
Se ela quiser, ela bate recorde em cima de recorde. Mas quem é que vai pagar essa conta? É isso mesmo, é você. Você que tá reclamando aí do preço de gasolina. Se a Petrobras fosse aplicar integralmente o preço internacional da gasolina, o lucro ia estar lá em cima. E o nosso prejuízo todos os dias, toda semana, ia estar também lá em cima. Porque quem ia pagar isso era a gente. A inflação ia ficar mais pressionada ainda. Então, o prejuízo foi de 17 milhões de reais, só que aqui leva em consideração fatores não recorrentes, como, por exemplo, variação cambial. Se formos pegar, ó, tirar aqui, ó, a desvalorização cambial, nós teríamos um lucro de quase 18 bilhões de reais. Isso aqui no trimestre. Então, outro ponto importante, o impacto, ó, de despesas operacionais, né? E menores impostos. Acabou equilibrando. Mas enfim, foi um prejuízo. Outro ponto importante é ver nisso uma oportunidade. Por exemplo, o BTG, ele fala que não é possível confirmar o aumento de investimento da empresa, que se confirmou também. Por quê, meus amigos? A Petrobras ela deixou de ficar vendendo patrimônio e passou a investir no futuro dela. É o que toda empresa sustentável, toda empresa que quer se manter viva tem que fazer. Tem que fazer sucessivos investimentos e não ficar vendendo refinaria para beneficiar grupos privados, não ficar vendendo gasodutos para beneficiar produtos empresários privados, que depois vão ficar aumentando o preço para o consumidor final, visando apenas o lucro, certo? A Petrobras é uma empresa estratégica. Setor energético é estratégico. Quem se diz patriota, quem é patriota, quem gosta do seu país, etc, etc, tem que defender empresas estratégicas, certo? Então, o mercado, ele só visa lucro. Empresa estratégica, ela tem que visar lucro, mas também tem um papel a mais do que isso, certo? Mas dentro dessa perspectiva de maiores investimentos, o BTG, ele fala que não é possível ainda falar que esses investimentos maiores vão refletir muito no aumento aqui do custo. A questão é que tivemos um aumento de custo de aproximadamente 20% em relação ao trimestre anterior. E vamos pegar aqui o trecho, ó, que o BTG fala. Pode-se argumentar que o maior investimento em 2024 simplesmente levará a desembolsos menores em 2023, ou seja, 2024 seria um ano de maior investimento para colher frutos já em 2023. Outro ponto importante é que a decisão pode resultar em volumes maiores de produção e crescimento mais rápido. E agora o perfil altamente lucrativo de Búzios sugere que a Petrobras será positivo para o valor presente líquido, gerando um maior fluxo de caixa e dividendos em um futuro previsível. E eu chamo a atenção também para a margem equatorial. A margem equatorial está aí. Em breve, o governo deve conseguir autorização do IBAMA para a empresa fazer, né, a exploração lá na região norte do país. Segundo a XP, a outra análise, disse não acreditar que a realidade seja necessariamente tão ruim quanto a reação inicial que o mercado sugere, mas ponderou que levará alguns trimestres para uma geração sólida de caixa. Parece que o aumento dos investimentos da Petrobras gerou temores de motivação política. Meu amigo, a empresa é pública. Então, a depender do político que estiver no poder, ele vai implementar a sua visão de política pública. Um vai fazer investimento na empresa, outro vai depenar ela e vender para os empresários privados. Cada um com sua visão. Não acreditamos que tais temores pessimistas sejam necessariamente bem fundamentados, ou seja, que vamos ter aqui o pior dos mundos para a companhia. O importante é o seguinte, ó, a empresa divulgou dividendos abaixo do que o mercado esperava também, mas não vou dizer que são dividendos ruins não, meus amigos. Total de mais de 9 bilhões de reais, a companhia vai levar para aprovação na Assembleia do dia 16 de abril. E a companhia, no ano de 2024, totalizará a distribuição de quase 76 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, e além da recompra de ações para os seus acionistas. Só em dividendos, daqui, ó, quase 74 bilhões de reais. O valor a ser pago nessa outra distribuição, nessa nova distribuição, vai ser de 70 centavos, quase 71, sendo a metade paga
no dia 20 de maio e a outra metade no dia 20 de junho. E a data de corte será justamente o dia 16 de abril, o dia da Assembleia. Petrobras, ela tem um dividend yield aqui que ninguém pode reclamar, acima de 20%. E os papéis nos últimos meses, eles estão bem laterais. Estão bem lateral, mas com tendência de alta, certo? Ó, aqui é ao longo de 2024. Ó. Veja como o papel dava estirada, voltava. Dava estirada, voltava. Dava estirada, voltava. Ó, vai e vem. Então, Petrobras, em linhas gerais, 2024 para cá, quanto mais próximo do R$ 30, R$ 31 você comprar, mais barato tá. Quanto mais próximo aqui, ó, dessa linha superior, 36, R$ 37, mais caro tá. Então, para quem entra numa região mais segura, essa daqui ainda não é, certo? Aqui é mais para quem conta com esse fechamento de gap aqui não tão demorado. Então, o que a pessoa pode fazer? Fracionar a mão. Por exemplo, entra com 20 ações agora ou 100 ações agora. Se cair, compra mais 100. Se cair, compra mais 20, mais 40. O importante é ir baixando o preço médio e não se alavancar demais, para não evitar aí maiores consequências, ficar com uma situação complicada. E mesmo se, por exemplo, entrar numa situação complicada, uma das estratégias para lidar com Petrobras é através de opções. Opções, naturalmente, consegue baixar o preço médio na Petrobras, já que é um ativo com liquidez e é muito fácil de manobrar, beleza? De manejar as opções. Se você gostou, deixa o seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.